carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Aleluia. Estamos aqui nessa manhã de domingo, glória a Deus, para pregar a palavra do Senhor, aleluia, porque foi a ordem do Salvador, glória a Deus. Vamos pregar e dizer que só há salvação em Cristo Jesus, segundo diz as Escrituras, glória a Deus. Gostaria neste momento de fazer uma oração de graças ao Senhor Todo-Poderoso, pois só Ele é digno de honra, glória e adoração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós te pedimos a Sua graça, Pai, a Tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar grandiosamente esta comunidade, Pai. Meu Deus, atenta para as almas que aqui habitam, Senhor, abre o entendimento, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, tira as escamas dos olhos, Senhor, porque bem sabemos, Pai, que o tempo está próximo, os tempos estão se cumprindo, as Tuas profecias estão sendo cumpridas, Pai. Abençoa grandiosamente as nossas vidas, meu Deus, a vida de cada ouvinte, Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre com providência, repreendendo, Pai, toda a enfermidade, Senhor. Ao ouvir da Sua palavra, Pai, que as enfermidades batam em retirada, assim como o Senhor prometeu nas Sagradas Escrituras, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, se faz presente, Pai, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Teu é a glória e Tua é a adoração, Senhor. Tu és digno, Tu és santo de toda a honra, Pai. Se manifesta, Pai, toma o Teu lugar por direito, Pai. Toma a frente deste trabalho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tia Lilia.
Desejo a paz do Senhor a todos nessa manhã. Que Deus toque o coração de cada um, Senhor, para que ouça a tua palavra e guarde no seu coração. E cuide em buscar enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, meu Pai. Vou cantar os 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro em teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, segura isso aí, com os prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste a falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhar assim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus, aleluia. É, meu irmão, cuide que amanhã pode ser muito tarde, ser a última hora. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Senhor diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, na esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, na esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Todos nós somos milagres de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh glória, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mateus 11, capítulo 11, verso 28, 29 e 30, Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode até estar dizendo onde você está ouvindo o som desta casa, não tem jeito. Tem. A Bíblia diz que tem jeito. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Chico, traga uma saudação. Glória a Deus.
Desejo um bom dia para todos que estão ouvindo o som dessa caixa, amém, meus irmãos? Meus irmãos, começo convidando a você a se alimentar espiritualmente, meus irmãos, porque nós precisamos alimentar o nosso corpo físico para nos mantermos vivos, né? Saudáveis, com saúde. Então, meus irmãos, muito mais precisamos do alimento espiritual. E o pão vivo, essa palavra é o pão vivo, é a fonte de água viva, na minha e na sua vida, quando buscamos, meus irmãos. Porque muitos têm uma Bíblia dentro da sua casa e usa apenas como um amuleto, guardada fechada ou aberta em cima de um móvel. Muitos no Salmo 91, né? E é a palavra de Deus, mas essa palavra, meus irmãos, ela só vai agir na minha e na sua vida, transformar a minha e a sua vida quando nós vamos de encontro a ela, quando nos alimentamos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria, antes de trazer a mensagem, uma saudação, de orar, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, Pai, por permitir que amanhecêssemos com um suspiro de vida, Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor dá a nós todos, Pai, para buscarmos a Ti, Pai amado, a buscarmos a Tua presença em nossas vidas, Senhor, a nos alimentarmos, Pai, com a Tua palavra, Senhor, para que possamos, Pai, andar em comunhão convosco, com os pés firmados na rocha, Senhor. Abençoa todas as famílias dessa comunidade, Pai. Acampa anjos com espada de fogo nos lares, Pai, protegendo todas as famílias, Pai amado. Ó, Pai, conforta o coração de cada um, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, abrimos as nossas Sagradas Escrituras em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Amém, meus irmãos? Você que tem uma Bíblia na sua casa, meus irmãos, abra, nos acompanhe, porque a palavra é a mesma, não há diferença na Bíblia católica ou na Bíblia evangélica, meus irmãos, a palavra é uma só. Pode ter traduções diferentes, né, porque os adjetivos da qualidade de várias maneiras, mas a palavra é uma só, meus irmãos, como o irmão Leonardo costuma dizer, é alimento, né, irmão Leonardo? E venhamos nos alimentar da palavra, amém? Glória a Deus. Os dois caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Amém, meus irmãos? Meus amados queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala de dois caminhos, de duas portas, né? E nós temos uma escolha, meus irmãos. Ou caminharmos pela porta larga, a porta do engano, da mentira, né? A porta que satisfaz as nossas concupiscências, os nossos desejos, a porta larga. Alimentarmos a nossa carne, meus irmãos. E essa porta nos leva à condenação, diz a palavra, né? Você pode ter uma eternidade separada de Deus, meus irmãos. Onde diz na palavra que nem o fogo apaga e nem o bicho consome, meus irmãos. E o bicho, meus irmãos, que a palavra fala é a alma condenada, é a alma perdida, meus irmãos. E quantos estão caminhando para o inferno, meus irmãos? Porque preferem caminhar por essa porta larga, por entrar nessa porta larga, caminhar nesse caminho espaçoso, meus irmãos. Por quê? Porque não querem renúncia, não querem renunciar aos seus desejos, às suas vontades. E a palavra diz, meus irmãos, que também há um caminho estreito, a porta estreita, né? Poucos vão acertar com elas, meu irmão. Poucos acertam. Por quê? Porque não querem, meus irmãos, não querem renunciar aos seus desejos, às suas vontades. Não querem pegar a sua cruz, meus irmãos, carregar a sua cruz. Jesus Cristo veio para oferecer, meus irmãos, cruz e calvário, meus irmãos. E muitos estão querendo, meus irmãos, andar pela porta larga. Bom, andar pela porta larga, meus irmãos. Não querem se sacrificar, meus irmãos. Jesus Cristo diz na palavra que aquele que perder a sua vida aqui, meus irmãos, ganhará lá a vida eterna, né?
Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, meus irmãos, perderá a sua vida lá. Então, meus irmãos, a nossa vida aqui, como a gente já frisou em outras passagens, está lá no Salmo 90, não me lembro bem o versículo, que a vida do homem, meus irmãos, é de 70 a 80 anos, depois disso é enfado e canseira, meus irmãos. A nossa vida aqui é limitada, a vida do ser humano aqui é limitada, meus irmãos. E lá é uma eternidade sem fim, meus irmãos. Seja na glória com o Senhor, seja na condenação eterna, né? Então que venhamos a buscar enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Porque Jesus Cristo é a porta, meus irmãos. Jesus Cristo é a porta estreita, meus irmãos. Por que Jesus Cristo é a porta estreita? Porque é uma porta, meus irmãos, que tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício para caminhar. Tem que ter renúncia, meus irmãos. E aquele que não renunciar, meus irmãos, às suas vontades, os seus desejos, meus irmãos, e não se voltar para o caminho do Senhor, meus irmãos, infelizmente a palavra diz, meus irmãos, a palavra ela é verdadeira para mim e para você. Eu não estou aqui porque sou melhor do que ninguém, os irmãos não estão aqui porque são melhor do que ninguém. Simplesmente, meus irmãos, porque a gente aceitou a Jesus Cristo, reconhecemos que somos pecadores, meus irmãos, e estamos lutando para caminhar, que não é fácil, porque nós vivemos na natureza, a nossa natureza humana é caída, meus irmãos, e a nossa tendência da nossa carne é nos chamar somente para o pecado, somente para a porta larga. Mas nós temos que lutar, meus irmãos, para entrar na porta estreita, para caminharmos, todos nós, porque tem que haver renúncia, meus irmãos. Se não renunciar, meus irmãos, num caminho é fácil, não é. Você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus querer, ei, mas se você não abrir mão das suas vontades, dos seus querer, das suas vontades, meus irmãos, infelizmente você vai ser condenado, diz a palavra. Então que venhamos a buscar, que venhamos a nos arrepender, a aceitar Jesus Cristo em nossas vidas. E aceitar Jesus Cristo, meus irmãos, em primeiro lugar é aceitar a palavra. E muitos não aceitam nem a ouvir a palavra, porque vai olhar, fulano fazia isso, fulano fazia aquilo e hoje quer ser santo. Ei, meus irmãos, Jesus Cristo veio para buscar o que estava perdido. Lá no Evangelho, os Evangelhos também, Mateus, Lucas, não me lembro bem. Jesus está comendo com pecadores e cobrador de impostos, e os religiosos da época, meus irmãos, os fariseus, os judeus ficavam cogitando para os discípulos, seu mestre come com pecadores, com roubadores, né? Com ladrões, que cobradores de impostos eram considerados como ladrões. Na época cobravam além do que era lícito. E Jesus Cristo, conhecendo o coração de cada um, Jesus diz: eu não vim para buscar os santos, os justos, eu vim para buscar pecadores, vim para curar os doentes. Então ele veio buscar almas ao arrependimento. Ele vem em busca do que está perdido, do que está necessitado, meus irmãos. E muitas vezes ficam lhe julgando, ficam apontando o dedo para você. Ei, mas Jesus Cristo, ele não aponta o dedo para você não. Ele está, como o irmão frisou em Mateus 11:28, ele está de braços abertos, esperando por mim e por você, pela nossa decisão, meus irmãos, de quebrarmos o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa natureza, meus irmãos, e voltarmos aos pés dele, reconhecermos que não somos nada, que somos pecadores, né? E muitos acreditam no que o homem diz, meus irmãos, acreditam na religião e não acreditam na palavra, que a palavra é o próprio poder de Deus, é o próprio Deus. Que venhamos a abrir os olhos, meus irmãos, a tirar as escamas dos olhos, a tirar a comichão dos ouvidos, a enxergar e a ouvir a palavra de Deus, não o homem. A própria palavra diz lá em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa palavra só vai me libertar e lhe libertar se você conhecer a palavra, se você tiver um encontro com Jesus Cristo, se você buscar a comunhão com Jesus Cristo, meus irmãos, a se alimentar com a palavra. Porque quando nós vivíamos na ignorância, meus irmãos, por falta de conhecimento, né? Nós também batíamos de frente, né? Dizíamos é assim. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra diz, meus irmãos. Eu tenho que acreditar na palavra, porque muitos dizem que aceitam Jesus Cristo e não aceitam ouvir a palavra, não aceitam a palavra. Já ouvi pessoas dizer para mim: aceite Jesus Cristo desde que nasci. Aí não luta para se libertar das drogas, da prostituição, do álcool, da mentira, do engano, e diz que tem Jesus Cristo. Não tem, meus irmãos, porque o Espírito Santo de Deus não habita onde tem pecado, onde tem mancha, meus irmãos, porque é santo.
Deus é santo, meus irmãos. E para que nós possamos estar na presença do Senhor, meus irmãos, nós temos que procurar nos santificar a cada dia, meus irmãos, a sair das nossas vontades, dos nossos querer, meus irmãos, a buscar força em Cristo Jesus, porque quem nos liberta é o Espírito Santo, quem tira de nós é o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo é quem tira o que não é da vontade de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Nenhum de nós temos força para tirar de nós aquilo que nos aprisiona, não, meus irmãos, que nos acorrenta, os vícios, né? Somente Jesus Cristo, meus irmãos, somente Jesus Cristo tira. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que dar o nosso passo de encontro a Ele, temos que buscar Ele. Eu não convido você para ir para dentro de um templo, não. Eu convido você a aceitar a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. Na sua casa você tem uma Bíblia, leia, busque, se alimente, meus irmãos, da palavra. Porque essa palavra ela tem poder de transformar a vida de qualquer um, meus irmãos. Mas para isso você tem que querer, você tem que buscar. E temos que, meus irmãos, procurar, meus irmãos, a entrar pela porta estreita, meus irmãos. Porque Jesus Cristo é a porta, diz lá em João 10, meus irmãos. E ela está aberta, meus irmãos, para mim e para você. O chamado é todo dia. O evangelho é pregado para todos, meus irmãos. Mas as pessoas rejeitam a palavra. Porque é crente. Ei, fulano é crente. Olha para o homem, não olha para a palavra, não olha para Jesus Cristo, meus irmãos. Que venhamos a olhar para Jesus Cristo e não para o homem, meus irmãos. Porque o homem é falho, o homem é pecaminoso, meus irmãos. E o que o homem vier dizer dele mesmo, meus irmãos, não vale nada. Não vale nada. Agora, a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que ser trombeta para anunciar esse evangelho, porque Jesus Cristo disse: ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então eu sou trombeta, você tem que ser trombeta, tem que pregar o evangelho, meus irmãos, porque Jesus Cristo está às portas, Ele está voltando, meus irmãos, pode ser a qualquer momento, e a conta vem para mim e para você. Todos nós vamos prestar conta a Jesus Cristo, meus irmãos, todos, não escapa ninguém. Você pode até dizer que não ouviu a palavra, ouviu, porque o Filho do Homem diz na palavra que ele só virá quando o evangelho for pregado por todo mundo, a toda criatura. Você não vai ter a desculpa de dizer que não ouviu. Você ouviu, agora você não quis, não aceitou. Você fechou as portas do seu coração, não abriu para o Senhor entrar, né? Então, meus irmãos, que venhamos abrir a porta, meus irmãos, do nosso coração, que venhamos deixar o Espírito Santo de Deus habitar em nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que venhamos sair da porta larga, meus irmãos, porque a porta larga é destruição, é condenação. A porta larga é somente mentira e engano. Somente mentira e engano, meus irmãos. E ela não leva ao céu, ela não leva a Jesus Cristo, meus irmãos. Ela nos distancia de Jesus Cristo, porque a porta larga só nos leva a pecar, desobedecer, né? E a porta estreita não, a porta estreita é sacrifício, é difícil de caminhar. Aquele que disser que é fácil, está mentindo, é mentira. Não é fácil, é luta. Mas nós temos que renunciar, meus irmãos. Que o Senhor se agrada do ser humano é renúncia, meus irmãos. Você reconhecer que é pecador, renunciar aos seus querer, às suas vontades, e aceitar caminhar segundo a vontade dele, meus irmãos. Que venhamos, meus irmãos, meditar nessa palavra, né? A buscar a presença do Senhor, porque Jesus Cristo ama a todos, Ele ama todos nós, todos. Agora, para isso, meus irmãos, Ele quer de nós arrependimento, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, meus irmãos, a sair do nosso achismo, do nosso querer, das nossas vontades, e seguir segundo a vontade dEle, a caminhar segundo a vontade dEle. Que venhamos, meus irmãos, a buscar, a entender que não há outro caminho, meus irmãos. O único caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à salvação, é Jesus Cristo, porque foi o único que morreu e ressuscitou por mim e por você. Ele derramou o seu sangue lá no Calvário, na cruz, por mim e por você. E a nossa salvação é pela graça, não é por obras. Mas para isso você tem que se arrepender. Você pode até dizer que é uma pessoa boa, que faz caridade, que ajuda. Bom, isso aí é um caminho que nos leva à salvação, sim. Ei, mas se não tiver fé, meus irmãos, a fé sem as obras é morta, diz na palavra. Como também, meus irmãos, você pode ter fé, mas também se você não fizer também as obras, também não será salvo. Mas você não esteja pensando que só por obras será salvo, não, que não será. A salvação é diante a graça, é diante arrependimento, é diante a busca por Jesus. E aí?
Então, meus irmãos, que venhamos a meditar nessa palavra e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que o Evangelho de Jesus, ele não é conforto. Não é conforto o Evangelho. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com força. Para você ir para o céu, você tem que querer. Se você não fazer nada, você não vai para o céu. É o que a Bíblia diz. O Evangelho, ele não é conforto, é confronto. É quando a palavra confronta. Se o Evangelho fosse conforto, na Bíblia Sagrada ele teria sido comparado com uma almofada, para você botar a cabeça em cima e descansar, não. Mas na Bíblia, o Evangelho é comparado a uma espada de 2 gumes, que corta até uma pedra. É comparado com um martelo que esmiuça a rocha. O Evangelho é confronto. Glória a Deus. A gente está aqui pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é o Salvador, e muitos não ligam, muitos não atentam o ouvido. Você queria ver que está cheio de gente, tivesse um político mentindo. Aí enchia de gente para ouvir mentira, acreditando no homem. Você queria encher de gente aqui, trouxesse um cantor famoso, trouxesse Neymar, e o povo estava aqui fazendo rumo, adorando, pedindo autógrafo. Ainda dizem que não são idólatras. Mas como é a palavra de Deus, porque se nós disser alguma coisa que tiver fora da palavra de Deus aqui, pode vir passar na nossa cara aqui. Mas nós estamos pregando é o que está escrito. Mas o povo, a Bíblia diz que prefere as trevas, prefere viver no comodismo, prefere viver no seu lugar. Mas a nossa missão é alertar. A nossa missão não é convencer ninguém. É alertar que tem um juízo vindo e que você tem que fazer algo pela sua alma. Glória a Deus. Vou colocar um louvor aqui. E onde esse som estiver alcançando, se você estiver ouvindo, eu peço pela sua alma que você escute esse louvor e medite na palavra deste hino. Ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus, né? Aleluia. Desculpe, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordem, esse é o nosso dever, a verdade a todos falar. Ezequiel capítulo 3. Aleluia. O Senhor fala com Ezequiel dizendo: Ezequiel, eis que te usarei como atalaia da casa do Senhor. Tu vai lá pregar para aquele povo, porque aquele povo tem se desviado do meu caminho, porque aquele povo tem deixado de me adorar para adorar imagem e escultura, porque aquele povo tem deixado de me buscar para buscar riqueza. Aleluia. Tu vai lá, e se você não pregar para o ímpio, dizer ao ímpio o caminho ímpio que ele está percorrendo, se ele morrer, aleluia, se ele morrer sem que você fale para ele da justiça do Senhor, eu requererei o sangue dele da sua mão. Mas se você pregar para o ímpio, dizer a ele o caminho ímpio que ele está percorrendo, dizer ao ímpio, porque tem muitos que pensam, meus amados irmãos, que Jesus só está precisando ser crente e confessar o nome de Jesus, quem matou, quem roubou, quem usa droga, não. É todos. Porque lá em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que todos pecaram e restituídos da glória de Deus estão. Então Ezequiel, o Senhor disse para ele: vá lá e pregue para esses homens. Aleluia. Mas se você pregar para eles e eles não quiserem receber, eu não requererei o sangue dele da tua mão. Por isso que esse louvor fala no final: desculpe, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordem, este é o nosso dever, a verdade a todos falar. Mas aproveite a vida aqui na terra, porque o final é a morte. Aleluia. Porque a Bíblia fala de duas mortes: essa morte terrena e a morte espiritual, que é a morte da alma, a condenação eterna. Apocalipse capítulo 22, se não me falha a memória. Vou abrir para me ver aqui. Apocalipse capítulo 20, o juízo de Deus, o grande trono branco, que Deus irá para julgar as nações. Aleluia. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida, o livro da consciência. Vai abrir vários livros, mas o livro da vida, o que é o livro da vida, irmão Nardim? A Bíblia diz que se você confessar o nome de Jesus diante dos homens, o teu nome é escrito no livro da vida. Mas naquele grande dia, a Bíblia vai dizer que o mar deu vida aos mortos, que a morte e o além deram vida aos mortos, que o inferno deu aos mortos, aqueles que já estão condenados, para a sentença. Porque a Bíblia não fala intercessão, depois que morreu segue-se o juízo.
Está ordenado o homem morrer uma só vez. Hebreus fala. Glórias a Deus. Não existe esse negócio, porque seu parente morreu, você vai estar orando, ele está escutando. Não existe esse negócio de purgatório. Morreu, você vai ser julgado até o dia que você morreu, do que você fez. E nós estamos aqui hoje para anunciar o Evangelho, a palavra da salvação, como foi dito nesta noite, os dois caminhos, as duas portas. O caminho estreito leva o homem para o céu, o caminho largo leva o homem para a condenação. A porta estreita leva o homem para o céu, mas a porta larga leva o homem para a condenação. Em João capítulo 10, no verso 9, se não me falha a memória, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a porta. Aquele que entrar salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Aleluia. Mas em Apocalipse capítulo 3, no verso 22, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Hoje, nesta de manhã, você que está ouvindo o som desta caixa, Jesus está batendo na sua porta. Porque Jesus é educado, Jesus não é mal educado, ele bate. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem Bíblia, abra a vossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Onde é Mateus, irmão Nardim? É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 3, do verso 1 em diante. João Batista. Mateus está relatando sobre João Batista. Quem é João Batista, irmão Nardim? Foi o profeta que anunciou a vinda de Cristo no deserto. Foi o profeta que anunciou que o reino dos céus tinha chegado. Porque existe dois João na Bíblia: João Batista e João, que foi discípulo de Jesus. Aleluia, amém? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos digo, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. João Batista, homem que a sua vida toda foi só anunciar o Evangelho, anunciar a palavra. Estamos aqui hoje, nossos irmãos aqui, estamos aqui, nós trabalhamos na semana para botar o pão dentro de casa, aleluia, para os nossos filhos, para a nossa família, aleluia. Mas João Batista
era o dia todo pregando o evangelho, anunciando a palavra, para que as pessoas se convertessem, anunciando a vinda de Cristo, anunciando que Jesus Cristo estava chegando, anunciando que o reino de Deus já estava na terra. Aleluia. Mas havia os fariseus e saduceus que queriam matar João, porque João anunciava a vinda de Cristo. Eles eram homens maus, homens perversos, que tramaram contra Jesus, que entregaram Jesus aos romanos, para que viesse matar o mestre. Mas, irmão Nardinho, no último dia você falou aqui que Jesus morreu pelos nossos pecados. É verdade. Jesus só deixou que eles entregassem ele porque ele queria morrer por mim e por você. Aleluia. Então João Batista vem anunciando a palavra, mas João disse que o machado já está posto, Jesus está voltando. Nós podemos ver que os sinais estão mostrando da sua vinda. E virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em Mateus 24 Jesus fala assim: e vireis falares de guerra e rumores de guerra, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tudo isso já está acontecendo. A Bíblia vai falar que a vinda de Cristo será como as dores de parto de uma mulher, as contrações distante uma da outra, mas vai chegar a hora que a contração vai estar bem pertinho uma da outra. Nós podemos ver que o dinheiro não compra sua salvação. Você que é rico pensa que Deus, o seu dinheiro, você não vai morrer. Aleluia. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino do céu. Nós homens estamos buscando primeiro o reino da terra. Que a traça vem, come e corrói, mas as coisas do reino do céu a traça nem come nem corrói. Aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus. Não é porque você tem um dinheirinho, não é porque você é bem de vida, aleluia, que você vai estar salvo, não. Que você vai estar guardando a sua vida, não. Porque nesses últimos dias agora vocês viram que aconteceu. Uma cantora famosa caiu e morreu de um avião. Se prepare, busca Jesus Cristo, porque a qualquer hora, como o irmão Chico estava falando aqui para mim, aqui na retaguarda, irmão Nardim, não temos horas para morrer. A qualquer momento podemos morrer, e se morremos sem Cristo é condenação eterna. Mas se morremos com Cristo é vida eterna. Não endureça o seu coração. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer, porque as pessoas estão olhando para o homem. Muitas das vezes tem um desejo no coração, mas não quer abandonar a tradição de homem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a palavra vai dizer que quando Maria visita Isabel, Maria está grávida de Jesus, Isabel está grávida de João Batista, mulher de Zacarias. Quando Maria chega a Isabel, diz que João Batista salta no ventre de Isabel. Quando Maria visita Isabel, a criança de Isabel salta do ventre dela, João Batista. E Isabel olha para Maria e diz: bendita és tu, mulher, entre as mulheres. Isabel está glorificando ao Senhor que está no ventre de Maria, porque tu está grávida do meu Senhor. Tu carrega no ventre o Filho de Deus. Maria é uma mulher bendita entre as mulheres, mas ela não tem poder para salvar nem a minha vida nem a sua. Ela não tem poder para interceder nem por mim nem por você. Só há um intermediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 6. Jesus Cristo de Nazaré. Só o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. E ninguém não vai ao céu se não for por Jesus. E ninguém não tem vida eterna se não for por Jesus. Só Jesus, que morreu naquela cruz, derramou sua última gota de sangue por mim e por você,
para que tivesses vida e vida com abundância. Somos falhos, pecadores, totalmente dependentes de Cristo. Mas é necessário que o homem dê seu passo. É necessário que o homem confesse Jesus diante dos homens. Porque o próprio Jesus, ele vai falar em Mateus 10: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E quando ele vier, o trigo será colocado no celeiro, mas a palha será jogada no fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Não há sequer um fecho de luz. Não há sequer lugar de sossego na condenação eterna. Tem muitos pregando por aí dizendo que quando morre, que quando está no inferno, a alma se acaba. Mentira! É condenação eterna, é dor eterna. Assim como a salvação é eterna, a condenação é eterna. Aleluia! E só há uma saída, e só há um refúgio, e só há um esconderijo. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aleluia, descansará. Jesus Cristo, só Ele, só Jesus, só a salvação nele. Mas irmão Nardim, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 10, se não me falha a memória, havia um homem chamado Cornélios. Deus manda um anjo falar com Cornélios e dizer: Cornélios, Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem ouvido que você é um homem bom, aleluia, mas é necessário que seja batizado, é necessário que confesse o nome de Jesus Cristo. O que é, irmão Nardim, confessar o nome de Jesus Cristo e ser batizado? Batismo é arrependimento de pecado. Muitos estão dizendo por aí que as crianças são pagãs. Pagão não é criança não, pagãs são essas imagens de escultura. Isso aqui é pagão, deuses pagão, a Bíblia fala. Aleluia. E a criança cresce quando ela tem entendimento do seu pecado. Aí ela tem que confessar o nome de Jesus Cristo e ser batizado. Batizado nas águas, mergulhar, arrependimento, ser uma nova criatura, purificação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro vai até Cornélios. Diz: Cornélios, Deus mandou que eu viesse aqui. E diz que quando Pedro começa a pregar a palavra dentro da casa de Cornélio, diz que o Espírito Santo de Deus desce sobre a casa de Cornélio. E todos que estão lá dentro começam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque João diz: eu batizo com água, mas esse que vem aí batiza com o Espírito Santo de Deus. Porque eu não sou digno de desatar a cinta de tua sandália. Ele estava falando de Jesus Cristo, João Batista. Mas o machado está posto. E toda árvore que não dá fruto será lançada no fogo. Aleluia. Muito obrigado aqui nesta de manhã. E eu quero aqui passar para o meu irmão Lidanilson. folha e pó.
não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado ao canto, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu.
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo está dormindo. Glória a Deus. O povo, depois de uma doença dessa, ainda não acordou. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia o povo que estiver dormindo vai ficar de fora. Glória a Jesus. Preferem os deleites da carne, preferem os prazeres que o mundo oferece, mas não dão crédito à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia todas as coisas estarão nuas e patentes diante de Deus e diante de todo o ser humano que já viveu, que vive e viverá nesta terra. Glória a Jesus. Eu peço que quem tiver Bíblia, abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 16, a partir do verso 15. Glórias a Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Jesus. E diz o seguinte, Marcos 16 e 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glórias a Deus, somente esses 2 versículos. O Senhor Jesus aqui está falando, nesta passagem bíblica, ele pouco antes de subir aos céus, depois de ter passado pelo Calvário, depois de ser humilhado, cuspido e ultrajado, depois de ter sido crucificado naquela cruz, sem ter feito nenhum mal, porque a Bíblia diz que ele morreu naquela cruz por cada ser humano. Mas não é todo ser humano, é por cada ser humano que crê no seu nome, que crê no sacrifício de Jesus na cruz, que crê que Jesus morreu no seu lugar. Existe essa condição. O versículo é claro: quem crê e for batizado. Quem crê, batismo significa arrependimento de pecado, significa morrer para esta vida e nascer e andar segundo os passos de Jesus. Você precisa crer. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, o versículo 13 e o 14, que todo aquele ser humano que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas Paulo, ele se questiona a si mesmo, e no versículo seguinte ele vai dizer: mas como invocarão se eles não crerem? E como crerão se não forem enviados? E como crerão se não há quem pregue? Glória a Deus. Jesus enviou os discípulos, os apóstolos, e lá em Mateus ele fala diferente um pouco. Ele diz: ide por todo o mundo e ensine as nações, batize as nações, ensine o caminho da luz. Glória a Deus. Ensine que o mundo não tem o que oferecer. Ensine, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, que este mundo já é do maligno. Este mundo tem por Deus Satanás. Glória a Deus. A Bíblia diz que quem pratica a mentira é filho do diabo. Quem pratica a mentira, Jesus disse que é filho do diabo, lá em João, o Evangelho de João capítulo 8. Glória a Deus. Por isso que nós estamos pregando o Evangelho, que foi uma ordem do Senhor. Jesus mandou pregar o Evangelho, ensinar as nações e mais nada. O que passa disso é de procedência maligna, diz a palavra de Deus. Mas Jesus,
neste versículo, ele manda pregar o Evangelho. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mundo fala, o mundo ensina que basta você ter um Deus. Eu posso crer em Buda. Buda foi um homem e está morto. Eu posso crer em Maria. O mundo ensina. Eu posso crer em Allan Kardec. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus. A Bíblia diz que só há um único mediador que pode ligar o homem caído, o homem pecador a Deus novamente. E Jesus mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Existe um evangelho. Paulo, escrevendo à igreja que estava na galáxia, Paulo escrevendo aos Gálatas, na sua Bíblia tem esta epístola. Talvez seja estranha aos seus ouvidos, mas a Bíblia que você tem na sua casa tem essa carta. Valeu, meu irmão? Existe essa carta aos Gálatas. E Paulo, ele vai dizer que se ainda que nós mesmos, ou um anjo que desceu do céu, lhe ensinar outro evangelho, que seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Glória a Deus. E é bem verdade que nós nascemos e nos ensinaram um evangelho. Nos ensinaram um evangelho. Mas será que o que nós aprendemos foi o evangelho que Jesus pregou? O que nos ensinaram está escrito na palavra de Deus? Jesus nos ensinou, ou os apóstolos nos ensinaram aqui na Bíblia, juntar uma multidão de pessoas e sair passeando pelas ruas, levando uma estátua na frente e cantando louvores? Está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. Isso é mentira do diabo. Nós nascemos dentro de uma mentira. Glória a Deus. Existe na Bíblia, existe na palavra de Deus. Se tiver, vem aqui me mostrar. Pode trazer a sua. Existe os apóstolos, existe Jesus orando para quem já morreu. Se tiver, vem aqui me mostrar. Isaías disse que nos últimos dias iam dizer que a luz era escuridão e que a escuridão era luz. Iam dizer que o amargo era doce, ou seja, dizendo que a verdade de Deus é essa mentira que estão nos mostrando. Isso é mentira, isso veio da idolatria, do paganismo. Se você na Bíblia você vai ver isso, mas é o povo pagão fazendo. O povo que se via outros deuses. Glória a Deus. Paulo escreve aos Coríntios. Paulo vai escrever em 1 aos Coríntios. Se você tem Bíblia, abra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito à igreja. A palavra de Deus é confronto e não conforto. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Essa história que todo mundo vai para o céu é mentira. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Aquele que ama a mentira, aquele que ama o pecado, se não se arrepender e se voltar para Jesus, não passa pela porta do céu. É o que a Bíblia está dizendo. É capítulo 6. Capítulo 6 e verso 10. A Bíblia tem condições. Você tem que crer. Aí quando você se arrepende, você deixa de fazer o que é errado diante de Deus. E Paulo escrevendo aos Coríntios, Novo Testamento, Nova Aliança, Paulo diz: não erreis. Verso 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores, nem os bêbados, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Existe uma série de pecados aqui que, se você anda cometendo, se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz que os devassos não entrarão no reino de Deus. E essa palavra devasso também é traduzida em outras versões como impuro. É aquele que se deleita na imoralidade sexual. É aquele que a sua imaginação só pensa coisa que não provém do Senhor. Pega o seu celular e entra entre quatro paredes e começa a ver pornografia. É isso que o versículo está dizendo. Se você faz isso, nós estamos alertando. Se arrependa, se converta, peça a Jesus que lhe dê força. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz aqui: não errei, não se engane, não entra no reino de Deus o que comete tais coisas, nem os idólatras. Idolatria. A Bíblia é clara: os idólatras não entram no reino de Deus. Pelo menos mais uns 6 textos do Novo Testamento fala que quem comete idolatria não entra no reino de Deus. Jesus disse que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Idolatria é quando você cultua, é quando você adora, é quando você venera. Você tem um tremendo, um enorme respeito a ponto de colocar aquela pessoa, aquele objeto como um ser supremo no canto de Deus. Isso é idolatria. É louvar, é cantar louvor em nome de outra coisa, outra pessoa, outra criatura que não seja Deus. Isso é idolatria. E se você pratica a idolatria, abandone, porque a palavra de Deus diz que não é do reino de Deus. Nem os adúlteros. O adúltero é aquele que trai a sua esposa. A adúltera é aquele que trai, é aquela que trai o seu marido. Mas Jesus vai além, a graça. Jesus diz: olha, a lei diz que aquele que comete adultério é réu de juízo, ou seja, é condenado. Eu, porém, vos digo: se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, já é adúltero. Só em você olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem desejando-a, já cometeu adultério. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque quando Jesus descer desse céu, não tem mais choro e nem vela. Não tem mais jeito. Os efeminados, nem os sodomitas, homossexuais. A Bíblia diz que o homem não se deite com o outro como fosse mulher. Está lá na lei, no Pentateuco. Aqui no Novo Testamento diz efeminado e sodomita. O gay, a lésbica, o homossexual, se não se arrepender, não pode herdar o reino de Deus. É contra a natureza. É contra a natureza de Deus que Ele criou. Como é que duas pessoas do mesmo sexo vão se reproduzir? Não existe, isso aí não é amor. O amor de Deus é a chance que Deus dá ao homem para se salvar, por meio da sua fé e do arrependimento. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não toma o injusto por inocente. Está aqui a verdade. Você pode ignorar, você pode não querer, mas você está assinando a sua passagem para o inferno, para o fogo eterno. Os ladrões, todo mundo sabe o que é ladrão. Os avarentos, aquele que não tem coragem de dar nada a ninguém, de ajudar o próximo. Só pensa em ajuntar tesouros, só pensa em enriquecer. Jesus diz: não ajuntei tesouro na terra, porque a traça corrói, o ladrão rouba. Ajunte tesouro no céu, buscai primeiro o reino de Deus. Os avarentos não herdam o reino de Deus. Aquele que só pensa em enriquecer, só pensa em ajuntar tesouro, ajuntar riqueza, o coração dele está nas coisas da terra e não nas de Deus. E a Bíblia diz que os bêbados não herdarão no reino de Deus. Que negócio sério.
eu já bebi, o irmão Chico já bebeu, o irmão Nardim já bebeu. Mas o bêbado não é, aquele que se arrepende não entra no reino de Deus. Aquele que bebe, o bêbado é aquele que bebe e fica intoxicado, se droga, fica tonto, bebe para esses deleites aí, não entra no reino de Deus, fica fora de si, começa a pensar coisa que não é para pensar, ele cria coragem, ele fica rico. O bêbado é assim, o bêbado sai do seu estado natural. Deus diz: não entra no reino de Deus. É a verdade. Não estamos aqui para condenar, mas para alertar. Se você pratica tais coisas, abandone enquanto é tempo, porque no dia do juízo não tem mais jeito. Os que ficar do lado esquerdo vão ter choro e ranger de dente. Não tem misericórdia. Deus naquele grande dia não vai ter misericórdia. Ele vai dizer: você escutou, você ouviu, fez pouco da minha palavra, zombou da minha palavra. E o zombador não entra no reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Glória a Deus. Aquele que viver, verá. Mas mesmo que não viver, vai ressuscitar para ver. Porque a Bíblia diz que no último dia muitos ressuscitarão para a glória eterna, mas muitos ressuscitarão para a vergonha e o juízo eterno. Vão sentir vergonha, vão sentir pavor e vão sentir medo, e não vai mais ter jeito. E a palavra foi pegada. E nós já agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado vocês que escutaram este evangelho, que escutaram a palavra do Senhor. Vamos aqui finalizar, né? Infelizmente tem muito homem dizendo ser homem, mas na verdade são um bando de moleque que não respeita nem a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse que para Nicodemos que é necessário nascer de novo, né? Mas infelizmente tem algumas pessoas que são velhos na idade, mas são criança na mente, né? São pessoas imaturas, pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor, né? Mas que Deus tenha misericórdia, porque Deus é justiça, mas Deus também é amor. E que Deus tenha misericórdia de você. Se você quer confessar o nome de Jesus Cristo diante dos homens, se quiser vir aqui agora, a oportunidade está aberta. Aleluia. Se você quiser se reconciliar com Cristo também, a oportunidade está aberta. Aleluia. Grande Deus. Pois tá bom, nós vamos orar, vamos encerrar esse trabalho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor da glória. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido hoje aqui nesta comunidade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada louvor que foi entoado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por cada palavra que foi pregada aqui neste dia, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor da glória, eu sei que isso aqui está sendo escrito no céu, Senhor. Eu sei, meu Deus, que muitos serão recordados com isso aqui que aconteceu neste dia, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor da glória, nos dá força, Senhor. Nos dá sabedoria, meu Pai, para anunciar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor. Nos dá força, Senhor, a cada dia, meu Pai, porque o mundo já é do maligno, Senhor. Mas eu creio que o Senhor ainda habita, Senhor. Eu creio que ainda tem um santo aqui neste lugar, Jesus. Eu creio que o Teu poder ainda opera, Jesus. Eu creio que o Senhor está tomando de conta, meu Pai, destas pessoas, Senhor. Meu Deus, meu Senhor da glória, dá mais uma oportunidade a este povo, meu Deus. Tem de misericórdia, Jesus, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Meu Deus, meu Senhor da glória, muito obrigado, nos dá um dia de domingo abençoado. Abençoa todas as famílias da comunidade de Canafístula, Senhor. E se porventura, Senhor, tem alguma pessoa enferma neste momento, Senhor, entra com providência para que ela venha a ser curada, Senhor. Para que ele venha a ser curado, Jesus. Porque não podemos nada, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode, Jesus. Meu Deus, meu Senhor da glória, abençoa cada irmão que aqui esteve, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.